Estou aqui agora com o economista, professor, titular de economia da PUC São Paulo, é consultor de várias agências aí da ONU e também autor de vários livros, dentre os quais alguns até os nossos internautas citaram aqui, o Era do Capital Improdutivo, de tantas outras obras escritas por Ladislau Dalbor. Professor, muito obrigada pela sua participação, sempre bom ouvi-lo no momento, então, como esse, ainda mais importante. Tudo bem? Tudo em paz, por assim dizer. Por assim dizer, exatamente. Queria começar a nossa conversa aqui, professor, tratando sobre essa questão do Banco Central. A gente estava falando aqui com o Jefferson Miola, foi durante essas 2 semanas o debate, Campos Neto deu uma entrevista lá no Roda Viva, falando sobre a questão dos juros, a meta fiscal, meta de inflação e etc. Queria ouvi-lo um pouco sobre como é que o senhor vê, primeiro, o discurso do presidente Lula. Ele disse que com uma taxa de juros a 13,75 é impossível que o país volte a crescer. O senhor concorda? Absolutamente. Veja bem, um primeiro ponto é o seguinte: a gente usa taxas elevadas sobre a dívida pública quando você tem que esfriar a economia, quando você tem demanda excessiva, quando as empresas estão trabalhando a 95% da capacidade, está todo mundo cheio de dinheiro comprando coisas demais, você tem processo inflacionário. Isso é inflação de demanda. No Brasil, não é inflação de demanda. Você tem 33 milhões de pessoas passando fome, 125 em insegurança alimentar, você tem 3 milhões de desempregados, você tem 40 milhões no setor informal que estão procurando o que fazer. O último ano que o Brasil cresceu foi em 2013. Nós crescemos 3%. Quer dizer, não há nenhuma razão, em termos, é uma justificativa que é completamente falsa em termos de análise econômica, de que estamos mantendo essa taxa de juros elevada para proteger a população da inflação. Tá? Isso é narrativa, tá? Simplesmente não bate para nada. Isso qualquer economista que você consulte no mundo vai dizer que quando não é inflação de demanda, não tem nenhum sentido elevar a taxa de juros. Segundo é que 13,75%, tá? Nós somos a mais alta do mundo. Tá? Nós poderíamos usar como meta, por exemplo, a média dos países da OCDE, né? E trabalhar com uma taxa de juros da ordem de 3%, 4% ou coisa do gênero. Por que se elevou a taxa de juros? Por uma razão extremamente simples. Cada 1%, como a dívida, o estoque de dívida é da ordem de 700 bi, quando você, 7 tri, né? Quando você eleva em 1% a taxa de juros, isso leva a cerca de 70 bilhões que são pagos sobre os títulos da dívida. Quem são os donos do título da dívida? Basicamente, o 1%, o 0,1%, certo? E um pouco mais, digamos, de uma classe média alta, que dá o suporte político a esse processo. A realidade é o seguinte: nós estamos transferindo, agora, em 2022, cerca de 600 a 700 bi do dinheiro público, tá? Porque essa dívida não foi feita porque o governo investiu em escolas ou infraestruturas. Simplesmente é juros sobre juros. O Luque, no valor, né, ele calculou que apenas uma fração do endividamento é por investimento do Estado. Essencialmente, é gente que compra título do governo, ganha dinheiro, com esse dinheiro compram mais título de governo. É juro sobre juro que elevou justamente para 7 trilhões a nossa dívida. Na prática, é o seguinte: você está transferindo 700 bi dos nossos impostos, tá? É dinheiro que nós pagamos. Tá? Ele é transferido essencialmente para os grupos financeiros como remuneração sobre a dívida pública e não financiando coisas que são necessárias. Ou seja, é um dreno que aumenta profundamente o déficit, enquanto se diz que quem causa o déficit, você deve lembrar os 145 bilhões, a grande discussão nacional em torno de 145 bilhões que ia causar déficit. 145 bilhões é 1,5% tá, do PIB.
o que a gente está transferindo essencialmente para os grupos financeiros através da taxa Selic é cerca de 6 a 7% do PIB. Certo? Agora, isso é apenas um dos elementos. Agora, tem um aspecto indireto, Daiane, que é muito importante, é o seguinte, o importante é que um cara que, por exemplo, iria investir, fazer uma pequena empresa, produzir alguma coisa, ele pensa o seguinte, sabe o que é? Eu vou colocar meu dinheiro em títulos do governo público, vai me render 13,75%, risco zero, não preciso trabalhar, não preciso produzir nada. Ou seja, você está esfriando a economia nesse sentido, você está paralisando a gente mais ainda, né? Então, para uma inflação de 5%, não tem nenhuma razão técnica. Gente, eu trabalhei em muitos países, 7 anos na África, trabalhei na China, em países ricos e pobres, certo? Isso aqui é uma deformação simplesmente vergonhosa. É uma apropriação indébita, né? Você sabe que nessas coisas de dinheiro apropriado, né? Quando você bate uma carteira, é roubo. Então, quando você eleva o volume de recursos que você se apropria, vira apropriação indébita, né? E quando são muitos bilhões ainda mais, né, você vai falar que é contabilidade criativa, né? Evoluir essas coisas. Mas o básico é o seguinte, isso aqui é simplesmente apropriação indébita, é uma sem-vergonhice. Esse dinheiro público, que é dos nossos impostos, deve servir para o SUS, para a educação, para infraestruturas, para políticas sociais em geral, para desenvolver o país. Isso aqui é uma vergonha. Agora, essa parte dos juros sobre os títulos da dívida pública, isso é apenas uma parte do processo. Tá? Aqui são 7% do PIB que eles dão. Tá? Se você acrescenta a evasão fiscal, esses caras fogem do fisco. Tá? A evasão fiscal ilegal, tá? O Simprofaz calcula são cerca de 570 bi. Tá? 570 bi dá 5,5% do PIB. Tá? Lembre que todo esse negócio para os pobres, os 145 bi, né, era 1,5% do PIB. Aqui não. A evasão fiscal está nessa faixa de 5,5%. Né? Você pode acrescentar outras formas, né? Você tem as renúncias fiscais. As renúncias fiscais são também cerca de 5% do PIB. São grupos que conseguem que o governo diga tudo bem, você não precisa pagar imposto. Tá? Eu trabalho, Daiane, juntando o conjunto de elementos com um dreno por parte desses grupos que vai acima de 20% do PIB. Perfeito. Perfeito. Importante todos esses números que o professor nos traz aqui. E aí, professor, eu queria ouvi-lo, porque a grande mídia fica propagando a tese de que o governo Lula não apresentou ainda uma regra fiscal que possa dar garantias ao mercado, que o mercado fique seguro com as questões fiscais, porque a mudança, né, a âncora fiscal aí que o Haddad já anunciou que vai já trazer ao debate em março e não em abril, como havia programado, pode ser uma solução, mas é preciso estabelecer essa bendita regra fiscal. Como é que o senhor vê isso? Isso realmente cria uma instabilidade? Há alguma insegurança em relação à questão fiscal no Brasil hoje, para o mercado ficar tão preocupado com isso? Olha, isso é conversa fiada, francamente. Olha, economistas não devem dizer que é conversa fiada ou que é apropriação indébita do gênero. Né? A gente diz que temos inseguranças, né? Temos que ter confiança dos mercados. Bom, eles têm plena confiança, tá? Porque esses grupos da Faria Lima estão conectados e juntos eles extraem esses recursos, tá? Junto com a BlackRock, junto com o Credit Suisse, são os bancos que fazem a transferência para os paraísos fiscais, que temos o nosso presidente do Banco Central, que tem esse dinheiro que estava escondido e que foi revelado nos paraísos fiscais, né? Você tem a mesma coisa, enfim, o Dreadnought para o nosso ex-ministro da Economia. Quer dizer, que confiança. Eles querem que o dinheiro, o fluxo de dinheiro, esses acima de 20% que estão funcionando,
continua a fluir para eles. Qual é o ponto importante? Eles não produzem nada. Certo? É diferente o sistema em que um cara produz, eu uso o exemplo da fábrica de sapato, o cara vai produzir sapato, a gente vai chiar porque está explorando os trabalhadores, mas vai ter greve, vai ter briga e tal, mas isso é certo. Mas ele está produzindo sapato que é útil, está gerando emprego, que é útil e está pagando imposto, e permite que o governo financie a educação, etc. Nesse sistema aqui, sistema Faria Lima, não tem nada a ver, entende? Porque não produzem, não geram emprego. Entende? Quando você pega a taxa de imposto, por exemplo, eu recebi no meu celular, tá, uma mensagem muito simpática do Santander. Tá? Para já invadem meu celular, não pedi isso, e deve ter ido para milhões de pessoas. Tá? Vem meu nome e diz, o Santander lhe oferece, até 31 de janeiro, foi um par de semanas atrás, um crédito, se você está no sufoco, a 5,9% ao mês. 5,9% ao mês, eu faço o cálculo, isso dá 99% ao ano, ou seja, lascaram 100% e apresentam ao mês. Na França, você tem agiotagem e, portanto, cana, crime, a partir de 9% ao ano. Aqui estão me oferecendo 5,9% ao mês. Então, na realidade, quando a gente calcula, eu pego o último relatório aqui do Banco Central, tá? O último relatório que vem aqui do dia 27 do 1, vocês podem acessar, Estatísticas Monetárias de Crédito, tá? Eles me trazem o que estão cobrando, em média, para a pessoa física, por exemplo, para as famílias, 55,8% no crédito livre, 55,8%. Tá? Na França, está na faixa de 4, 5% ao ano. Tá? Aqui, 55,8%. Para as empresas, 23,1%. Você não pode criar empresa, tocar coisa e pagar essa taxa de juros. Tá? Isso é inviável. Ou seja, o que eu fiz, eu gostaria muito de recomendar a vocês, eu fiz uma pequena nota que está no meu site, é só entrar no double.org, tá aqui o dreno financeiro que paralisa o país. Tá? É só colocar dreno no meu site, vai te aparecer o artigo. Eu pego como funcionam os 7 principais drenos financeiros que esses grupos aproveitam. Tá? Porque o juro sobre a dívida pública, que paralisa o Estado, porque você está tirando esses 700 bi que poderiam servir para investimento público, escola, etc. Certo? Você está tirando 700. Se você soma o que estão tirando através da agiotagem, tá? E não digo por maneira leve a agiotagem, tá? Porque em termos internacionais, juros como esse constituem agiotagem sem dúvida. Você está tirando cerca de 15% do PIB. Tá? Volto a dizer, lembra daquele 1,5% do PIB que, meu Deus, vão transferir isso para os pobres, vai gerar déficit. Né? Quer dizer, isso aqui gerou realmente um sistema... Tá muito bom. Tá? Esse artigo, olha, 5 páginas, não precisa ser economista para nada, porque sabe o que é? Grande parte desse dreno que se faz é que as pessoas não entendem. Né? Quando te tiram dinheiro do bolso, você entende. Quando você tem um cartão e enfim, uma tarifa, o cartão é que nem um canudinho, sabe? É uma eletrônica, e, de repente, você vê que pagou tanto de juros. Pega o relatório do Conselho Nacional de Comércio, do CNC. Tá? Eles trazem agora, 79% das famílias estão atoladas em dívida, porque pagando juros como esse, então, você paralisou o Estado, porque você está tirando o dinheiro através da taxa Selic, certo? Você está paralisando as famílias, porque estão atoladas em dívida. Quando você está atolado em dívida, você não compra mais, né? Porque você não, sequer está conseguindo pagar o que você comprou. E as empresas, eu gosto muito de uma entrevista que o empresário deu no Estadão, né? Ele disse que realmente está mais barato eu contratar, mas para que eu vou contratar se eu não tenho para quem vender? Ou seja, você paralisou o mercado. Ainda por cima, você joga essa Selic como se estivesse bombando. Quer dizer, olha, eu fico irritado, sabe? Porque é um grau de cinismo, de farsa. Essa gente ou é ignorante ou é interessada, digamos assim. Certo?
esse interessado, você dizer mentira em torno dos seus interesses, francamente. Agora, você tornar o Banco Central independente, independente é agradável, né? É simpático o nome independente, certo? Na realidade, você colocou o Banco Central nas mãos da Faria Lima, certo? Não faz o mínimo sentido. E por que isso, com essa cara tranquila, certo? O cara, não, nós estamos protegendo a população da inflação, né? Portanto, você paralisou o Estado, você paralisou o consumo das famílias, você paralisou o investimento das empresas, a empresa muito, em particular a pequena e média, certo? O resultado é que a economia está parada. E nós temos a dimensão que é esquecida, que é dos tributos. Eu tenho todos os dados aqui, vocês devem conhecer esse relatório da Forbes, né? Aqui estão os 290 bilionários, com a ficha de cada um. É muito legal. Tá? Essa gente não paga imposto. Tá? Lucros e dividendos distribuídos são isentos de imposto no Brasil. Né? Eu, professor Ladislau, pago 27,5%, e grande parte disso volta para a Faria Lima através dos títulos públicos, dos meus impostos. Quer dizer, é um grau. Você pega a isenção de lucros e dividendos, você pega a Lei Candir, os caras que produzem para exportação, JBS, não pagam imposto, porque está produzindo, né, desde 96. Né? Você paga a ausência de imposto sobre a fortuna, que está na Constituição, mas não se forma, enfim, não se aplica. Você pega o imposto territorial rural, certo? Que ninguém paga. Meu, isso aqui é uma zona, tá? Eu sei que zona não é um conceito econômico, certo? Mas eu estou pronto para aceitar qualquer termo mais significativo, mais elegante. Não tem outro, né, professor? O básico é que nós estamos enriquecendo gente que não só não produz, como paralisa a economia. Como paralisa a economia. Agora, o senhor tem uma história que o senhor conta, eu já vi numa entrevista que o senhor deu, o senhor fala sobre essa questão de como foi retirado, né, do artigo da Constituição, durante o período da Constituinte, como os bancos retiraram da Constituição o que considerava o crime de agiotagem e limitava a cobrança de juros reais. Se eu não me engano, era o artigo 192. Queria que o senhor lembrasse um pouco dessa história para a gente, porque isso é importante nesse momento, para a gente entender qual era a influência e qual é esse peso desse mercado também em cima das leis, né, professor? Então, a Constituição de 88 tinha um bocado de gente de bom senso, eles disseram, nós temos que travar ou impedir essa erosão, a agiotagem, né? Tecnicamente chama usura. Tá? Então, eles puseram no artigo 192 o seguinte, estou lendo aqui da Constituição, tá? As taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e quaisquer outras remunerações, direta ou indiretamente referidas à concessão de crédito, não poderão ser superiores a 12% ao ano. Tá? A cobrança acima desse limite será conceituada como crime de usura, punido em todas suas modalidades nos termos que a lei determinar. A lei não determinou. Tá? Os bancos, através do apoio do José Serra, certo? Tiraram isso, fizeram uma PEC em 99, que se materializou. Quando o Lula entra no governo em 2003, eles rapidamente aprovam essa emenda constitucional que tira o artigo 192. Ficou só o acaput, né? A primeiro parágrafo, que é muito interessante. Né? Está aqui, do Sistema Financeiro Nacional. Tá? Artigo 192. O Sistema Financeiro Nacional será estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e servir aos interesses da coletividade. Tá? Ou seja, isso se manteve, está até hoje na Constituição. O que eles estão fazendo hoje é inconstitucional, não tem como. O dinheiro deve servir aos interesses do desenvolvimento equilibrado do país e da coletividade. Ou seja, quando você retira o dinheiro do sistema produtivo, porque você financiar com crédito, por exemplo, imagine você um crédito para fazer uma ampla campanha de elevação do nível científico-tecnológico da agricultura familiar. Você pode até emitir moeda. O problema é para onde vai o dinheiro, porque seguramente você teria um aumento da produção,
E você pode aumentar o dinheiro no mercado, mas você aumenta a produção de maneira equilibrada, você não gera inflação. Certo? Então, o problema central é que o dinheiro sirva à sociedade. Agora, eles não precisaram convocar a Constituinte. Tem um livro do Zanetti, tal e qual o Zanetti, vocês podem pegar uma resenha no meu site, que estudou exatamente como se fez, como os bancos conseguiram tirar o artigo 192. Agora, você veja bem, são grupos financeiros no Brasil que simplesmente tiram um pedaço da Constituição, certo? Ou que declaram, de repente, que o Banco Central é nosso, portanto, independente, está na nossa mão. Você ter um órgão regulador financeiro que está na mão dos regulados, de quem deve ser regulado, isso não faz nenhum sentido. Certo? O resultado é esse caos financeiro que estamos sofrendo. O essencial é o seguinte: o dinheiro deve servir ao desenvolvimento. Isso significa financiar pequena e média empresa, você financiar saúde, educação, ciência e tecnologia, porque todas essas coisas, elas justamente desenvolvem o país. Por que você não teve desequilíbrio fiscal significativo na fase do governo Lula e Dilma I? Simplesmente porque se dinamizou a economia. O Banco Mundial nos dá os números. De 2003 a 2013, tá? Nesses 10 anos, que o Banco Mundial chamou a década dourada da economia brasileira, você teve um crescimento médio de 3,8%, uma queda radical do desemprego e não teve inflação significativa. Porque não é complexo. Você tem que pôr o dinheiro onde ele gera produto e emprego, isso gera dinâmica econômica, o que gera mais recursos para o Estado, né? O imposto sobre consumo, o imposto sobre processos produtivos e a roda gira, né? Não é complexo. Aqui é simplesmente vergonhoso. Eu volto a dizer, olha, sugerir esse texto, eu fiz um texto super simples, porque no Brasil conseguiram convencer todo mundo que não devem tentar entender para a economia, porque ninguém entende, né? Isso é pilantragem, gente, tá? É que eles não querem que você entenda como é que estão tirando do dinheiro do bolso. Tá? Os caras estão arrancando teu dinheiro e te dizem, não olhe para cima, tá? Não olhe para cima. Se preocupe aí, vai ver novela e tal. Certo? Esse pequeno texto, tá? O dreno financeiro que paralisa o país, a farsa do déficit, vocês vão ter essa coisa organizada. E tem um livrinho muito legal, você mencionou aqui do livrinho, Resgatar a Função Social da Economia, uma questão de dignidade humana. Está online, tá? Está online de graça, é só entrar no meu site, vocês encontram lá. Isso aí. Porque a gente tem que ter mais gente entendendo esse dreno, essa sem-vergonhice, tá? Porque isso permite gerar força política para as mudanças que a gente precisa. Né? O que o Lula está pedindo é simplesmente que o dinheiro sirva para a economia, gente. E o dinheiro não é desses grupos. Tá? O dinheiro é nosso, é dos nossos impostos, é do dinheiro que a gente se endivida, o dinheiro que a gente deposita nos bancos, todo esse dinheiro é nosso. Tem que servir ao país, caramba. Né? Essa é uma reorientação básica, digamos, da nossa economia. Para entender. Agora, professor, o senhor citou aqui no começo a questão econômica do país. Né? O senhor citou que nós temos 33 milhões de brasileiros vivendo em situação de miséria. Essa questão econômica, com os anos aí de Bolsonaro e Michel Temer, com uma queda, né, da renda do trabalhador, salário mínimo não sendo atualizado na medida da inflação. Enfim, a gente teve um desgaste bastante grande do ponto de vista econômico, o custo de vida aumentou muito, a pandemia agravou todas essas situações. Nós somos um país pobre, nós falamos muito do Brasil do ponto de vista da riqueza natural, enfim, da sua capacidade produtiva, que é pouco utilizada, se fala muito em reindustrialização. Mas a gente pode se considerar um país pobre, professor? Olha, eu trabalhei 7 anos na África, tá? Montei, no quadro das Nações Unidas, montei sistema de planejamento em diversos países. Ali você não tinha como de onde tirar o leite de pedra, como ele disse, certo? O Brasil, não. Você pega o PIB deste ano, tá? Na faixa de 10 trilhões. Os números precisos vão sair ainda. Tá? Você divide pela população, 215 milhões. Sabe o que dá? Isso dá 15 mil reais por mês por família de 4 pessoas.
O que a gente produz de bens e serviços hoje dá 15 mil reais por mês por família de 4 pessoas. Agora, grande parte disso vai para essa patota aqui, 290 pessoas. Uhum. Que vai, inclusive, para esses caras da loja Americanas. Né? Vocês viram que montantes eles falam? Estamos em 47 bilhões. Né? Ou seja, na realidade, bastaria você ter um tributo normal que tem em qualquer outro país, ou seguir o modelo médio da OCDE, e você tributar lucros e dividendos, tributar herança, enfim, pegar o dinheiro desse 1% ou do 0,1% lá de cima, só reduzir 2 ou 3% das fortunas deles, dá para você assegurar que todo mundo tenha uma vida digna e confortável. O Brasil não é um país pobre. Agora, eu acompanho essas discussões porque o Brasil é apenas o exemplo mais grotesco de uma dimensão mundial. A financiarização está sendo estudada por Joseph Stiglitz, que é Prêmio Nobel de Economia, Mariana Mazzucato, Ann Pettifor, enfim, tem os trabalhos do Piketty. O mundo está discutindo esse novo sistema financiarizado que permite, por exemplo, as fortunas do que administra o Larry Fink, né? Uma empresa privada, BlackRock, administra 10 trilhões de dólares. O orçamento do Biden, né, nos Estados Unidos, é 6 trilhões. Esse nível. Quer dizer, nós somos um exemplo muito mais grave relativamente aos outros, mas apenas um exemplo de um sistema mais amplo. O que aconteceu é o seguinte: o dinheiro não é mais uma coisa que o governo imprime. Apenas 3% da liquidez é de dinheiro impresso. 97% são apenas sinais magnéticos. Esses sinais magnéticos rodam no planeta, entende? Na velocidade da luz, na internet. Chama High Frequency Trading. Certo? Ele roda, mas não tem nenhum órgão regulador global. Entende? O resultado é essa mundial. Claro, você tem o nosso ex-ministro da Economia e o presidente atual do Banco Central tem suas contas em paraísos fiscais onde não se cobra imposto. Né? Sabe, eu penso o seguinte, imagine quando apareceu essas coisas, disseram, não, mas isso, enfim, é legal, tal. Agora, imagine se tivesse descoberto 8 milhões de dólares do Lula em alguma conta em paraíso fiscal. Meu Deus! Quer dizer, na realidade, isso aqui nós não somos um país pobre, nosso problema não é de falta de recursos. Nós temos as tecnologias, nós temos excelentes cientistas, nós temos recursos financeiros, o problema é de organização político-social. Eu gosto muito de trazer, sabe, quando me perguntam sobre a culpa dos processos, é trazer isso aqui. Esse livrinho é muito simpático. É a elite do atraso. Esse negócio assim não funciona. Nós estamos presos num sistema que foi montado aí, junto com Temer e Bolsonaro, sem grande diferença. É simplesmente apropriação indébita de recursos por não produtores. Né? O dinheiro tem que voltar a ser utilizado. Eles querem ser ricos. Produza sapato, bicicleta, carro elétrico, mas faça alguma coisa. Né? E não apenas dizer, olha como eu sou esperto, eu comprei dólar aqui e revendi a tanto. Né? Isso é sistema especulativo. Exatamente. O Economist, viu? Só para te dar uma coisa, o Economist agora está separando, porque ele chama investment, mas isso não são investidores, é aplicação financeira. Né? Em francês é muito claro, é diferente. Investissement é você construir uma escola, por exemplo. Agora, placement financier é quando você trabalha com papéis. Hoje, o Economist separa o que é productive investment e speculative investment. Né? Nós estamos na mão de um sistema especulativo, bravamente defendido pelo Neto. Né? Pelo Campos Neto. Professor, vou agradecer aqui a sua participação e tem alguns comentários aqui da nossa internet, do nosso chat. Muita gente elogiando, dizendo que é uma aula de economia e objetiva, né, sem o economês, que a gente chama, destacando aqui a sua participação. O Júlio César Beraldi mandou algumas questões aqui, ele diz, professor, quanto representa cada 1% da taxa de juros da dívida pública a menos no orçamento federal? Diz ele aqui no comentário. 70 bi, para responder direto, 70 bilhões. 70 bi.
Aí ele faz aqui um outro comentário dizendo, professor, os economistas ortodoxos, acho que é isso, né, dizem que se os juros não são atraentes, há fuga de capitais. Isso é verdade? Olha, isso não são capitais, sabe? Porque capital é quando você investe, você tem uma produção. Certo? Agora, você atrair investimentos externos para eles aplicarem no título da dívida pública e levarem 13,75%, certo? Esse dreno está sendo feito. Está sendo feito através de grupos como Credit Suisse, BlackRock, State Street, Vanguard, os grandes grupos de intermediação financeira no mundo. Tá? Chama Asset Management, é gestão de ativos. Tá? Tem sempre nomes elegantes para essa coisa. Né? Mas, na realidade, é óbvio que o que interessa é que o cara quer ganhar dinheiro, em vez de ganhar dinheiro extraindo o dinheiro dos recursos públicos que são nossos, ou através dos juros, do dinheiro que nós temos nos bancos, certo? Ou do crédito que nos atribuem, se você reduz essa taxa de juros, você vai colocar quem tem dinheiro na situação seguinte: ele pode fugir com dinheiro, tudo bem, mas se ele quer estar no Brasil, ele vai pensar o seguinte: eu vou fazer alguma coisa útil com esse dinheiro, porque a aplicação financeira não está rendendo. Uhum. Você pegue a China, tá? Na China, o juro atual está 4,6%. Você tira 2% de inflação na China, o juro real é 2,6%. Qualquer pessoa tem uma ideia, pode abrir uma padaria, um bar, fazer um negócio qualquer de artesanato, ou seja, ou desenvolver um novo produto na agricultura. Ele vai num banco, pega dinheiro, certo? A juro real de 2,6%, não estou falando da Selic, estou falando de juro comercial. Tá? Uhum. Ou seja, isso estimula ele a investir, a fazer coisas. Isso gera emprego, emprego gera renda, renda gera mais demanda. Quer dizer, a economia circula, é um circuito, não é eles isolam um pedacinho e dizem, olha, isso assim dá aquilo. Você tem que pegar o conjunto. Você tem que ter mais gente com renda significa mais demanda, aí o empresário vai ter para quem vender, ele vai poder investir para ter o que vender, certo? Mas aí ele tem que ter o juro barato, e tanto a dinamização do consumo quanto a dinamização da produção vai render mais dinheiro para reduzir o déficit. O déficit fiscal não é apertando o cinto, em particular dos pobres, que é um escândalo, entende? Mas é aumentando a produção na base da sociedade. Você aumenta o que entra para o Estado e não reduz o que você, no Brasil, chama gasto. Sem falar que no Brasil todo mundo chama o que você põe na saúde, na educação, etc., chama de gasto, enquanto os dinheiros que são drenados pelos grupos financeiros chama de investimento. Né? Isso aqui é uma piada. Né? No resto do mundo, tudo isso chama de investimento que se coloca na educação, na saúde, é investimento nas pessoas. Né? Você sabe, só para fechar um negócio que é importante, que as pessoas entendam, ordem de grandeza, nos países que funcionam, você tem o 60% do bem-estar econômico da família depende de dinheiro no bolso, pagar o aluguel, supermercado, etc. Os outros 40% é o que a gente chama de salário indireto. Tá? Você ter uma rua asfaltada é legal para o teu conforto, né? Você ter escola gratuita para os filhos, que reduz a desigualdade. Você ter, por exemplo, como em Toronto, piscinas em todas as escolas, que permite a molecada e os vizinhos se esbaldarem ali. Sabe o que é? Sai muito mais barato para todo mundo. Ou seja, esse salário indireto, o acesso a bens comuns, o acesso à educação, saúde gratuita, tudo isso aí, né? Isso é outra forma, são bens de consumo coletivo. Eu vou para uma cidade rica como Genebra, gente, Suíça é capitalista, tá? Eu tenho excelentes piscinas públicas, é muito mais legal do que ter a piscina individual, porque as famílias vão lá, tem uma mãe pode deixar os filhos com uma vovozinha qualquer e cuidar de outra coisa, você gera sociabilidade, você integra os bairros, você tem vida, isso é mais barato para todo mundo.
Então, esse equilíbrio entre o dinheiro que você ganha para o consumo individual e os bens de consumo coletivo é absolutamente fundamental, né? Daí a importância de voltar a ter a saúde pública, a educação pública, etc., resgatar a função dinamizadora da economia do Estado. Muito bom. A gente teve aqui uma aula, de fato, como diz aqui, ó, o Carlos Roberto, nosso internauta, diz aqui, professor Ladislau, sempre uma aula de economia real, diz ele. Já fiz o curso no ICL com esse grande mestre, com a palavra aqui do nosso internauta, o Carlos Roberto de Carvalho. Eu agradeço muito, está aqui embaixo na tela, eu deixei durante boa parte da entrevista o site do professor, que tem o artigo que ele se referiu aqui sobre a drenagem, a questão dos juros, enfim, e outros tantos artigos do professor Ladislau. Queria muito agradecer a sua participação, quero deixar aqui já aberto o convite para o senhor voltar, para que a gente possa ter mais aulas de economia com essa linguagem objetiva, direta e sempre muito qualificada. Obrigada, professor. Obrigado a você. Sabe, eu tenho essa linguagem na economia porque eu trabalhei resolvendo problemas econômicos em diversos países, não apenas na teoria geral, né? Isso facilita, a gente tem que entender, a gente tem que se apropriar da compreensão da economia. Isso é vital. E parabéns pelo trabalho que vocês fazem, viu? Isso é muito importante. Obrigada, professor. Nós que agradecemos aqui. Um abraço. Vamos trazer agora o Stanley, vamos fazer aqui a nossa transição. Obrigada, professor.